Curso prático: O poder do pensamento, parte 2. Aula 18. Olá. Eu sou Augustron. Sejam bem-vindos. Experimentos e conceitos da física quântica. A teoria quântica deveria abalar o mundo todo com todas as provas científicas que agrupou nos últimos 100 anos. No entanto, ainda não é isso que observamos no mundo de um modo geral. Mesmo que grande parte da humanidade já utilize de todas as tecnologias advindas do fato de que a mecânica quântica funciona, caso contrário seu celular, GPS, televisão, rádio, computador, etc., não funcionaria. Quando isso for entendido, todos os problemas serão resolvidos. Conceitos como incerteza, sobreposição de estados, complementariedade e entrelaçamento, antigo emaranhamento quântico são fatos, mas ainda vistos como estranhos e não foram aceitos por cientistas newtoniano-cartesianos. No entanto, graças à persistência e à prática da ciência real, sem preconceitos, tabus, crenças limitantes, paradigmas, realizada por cientistas que não se contentaram com as imposições divergentes da realidade que se apresenta, temos muitos experimentos que comprovam tudo o que a física quântica nos diz. O fato é que você escolhe a sua realidade. Você cria a sua própria realidade, quer entenda isso ou não. Como os físicos chamam, o observador, você, eu, nós, ele, escolhe qual o comportamento da matéria. Vivemos e somos parte do universo de infinitas possibilidades. Quando você escolhe o que quer, imediatamente a sua escolha passa a ser uma probabilidade. Esta probabilidade surgirá em sua experiência física. É necessário um tempo para que isso ocorra, porque existem vários fatores envolvidos na sua escolha. Apesar disso, mais cedo ou mais tarde o que você escolheu surgirá em sua vida. O experimento da dupla fenda. A experiência da dupla fenda é fundamental para a determinação da natureza quântica da realidade. Foi realizada pela primeira vez em 1801, pelo físico e médico britânico Thomas Young. É considerada a experiência mais elegante da física 10. A experiência da dupla fenda é definitivamente magnífica, divina, fantástica, deslumbrante. Imagine uma placa de metal, em pé, com duas fendas em sua estrutura. Podemos dizer de forma bastante simples, olhando a placa de frente para nós vemos dois buracos. Duas fendas. Na parte de trás da placa, coloca-se um detector de elétrons, ou de matéria ou de partícula. A forma que você preferir. Na parte da frente, a uma determinada distância, posicionamos um lançador de elétrons. Semelhante àquele equipamento que lança bolas de tênis para um jogador individual na quadra. Conseguiu imaginar? Podemos imaginar os elétrons como bolinhas de gude ou bolas de tênis. Revisando. Temos o lançador de elétrons. À frente temos a placa de metal com duas fendas. E logo atrás da placa temos o detector de elétrons que mostrará por qual das fendas o elétron vai passar assim que dispararmos. Ficou claro? Como poderíamos imaginar antecipadamente, assim que dispararmos cada elétron, supõe-se que o elétron vai passar pela fenda da esquerda ou ele vai passar pela fenda da direita. Afinal, era assim que imaginávamos que a matéria se comportaria. Concorda? Por exemplo, temos dois buracos em uma porta. Buraco esquerdo e direito. Jogo a bola de tênis. A bola normalmente passará pelo buraco esquerdo ou pelo direito. Isso é o que nos parecia a lógica da coisa. Essa é a visão da física antiga. No entanto, quando realizamos o experimento da dupla fenda, e lançamos os elétrons, matéria, partícula, inacreditavelmente, eles se comportam como uma onda e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Seria como jogar uma bola de tênis por duas fendas e ela atravessasse as duas ao mesmo tempo. Como isso é possível? E o que isso significa? Significa que a matéria se comporta como onda quando escolhemos que ela se comporte desta forma. Quando temos duas fendas abertas, qual foi a escolha do experimentador ao lançar o elétron? Que a matéria se comportasse como onda. Se ele tivesse escolhido que a matéria se comportasse como partícula, ele teria fechado uma das fendas. Faz sentido para você? E como os físicos são pessoas curiosas, foi isso mesmo que eles fizeram. Fechou-se uma das fendas para observar qual o comportamento do elétron. E adivinha qual foi o resultado? O elétron se comportou como partícula. Isso observado no detector de elétrons atrás da placa. Lembra? E o que mais isso significa? Significa que o elétron se comporta como o observador quer que ele se comporte. Como onda ou como partícula.
No filme Quem Somos Nós, este é apresentado de forma bastante didática, em formato de desenho, com o Dr. Quantum mostrando claramente como isso acontece. Sugiro que assista com bastante atenção, caso ainda não tenha assistido. No YouTube também poderá encontrar. Ainda mais curiosa é a repetição desta mesma experiência enviando apenas uma partícula. Ela passa pelo primeiro anteparo, placa com duas fendas, e atinge o segundo, detector de partícula, em apenas um ponto. Vamos, então, repetir esta mesma experiência um número muito grande de vezes. O resultado é que, em cada experimento, o ponto de detecção no segundo anteparo é diferente. Entretanto, sobrepondo todos os resultados obtidos nos segundos anteparos de cada experiência obtém-se, novamente, a mesma figura de interferência, padrão de onda, da figura anterior. 1. Assim, mesmo falando de apenas uma partícula, nos vemos obrigados a associá-la a uma onda para que possamos dar conta da característica ondulatória presente no nosso exemplo. Uma única partícula passa através de duas fendas e interfere, ou se entrelaça, consigo mesma. O experimento da escolha retardada. Imagine novamente o experimento da dupla fenda. Desta vez, colocamos um equipamento que detectará o fóton assim que ele atravessar as fendas. No momento que o fóton atravessa pela fenda, no caso de deixarmos apenas uma fenda aberta, antes dele chegar ao detector após a placa, a outra fenda é aberta. Nesse caso, o fóton passou como partícula, pois havia apenas uma fenda aberta. Mas depois que ele passou, resolvemos abrir a outra fenda, deixando duas fendas abertas. Mas o estranho é que quando conferimos no detector, identificamos que o fóton passou como onda. Mas como isso é possível? Ele deveria ter passado como partícula, pois tínhamos apenas uma única fenda aberta. De alguma forma o fóton sabe, mesmo depois de ter passado pelas fendas, que uma delas será obturada mais tarde. Os fótons respondem instantaneamente e retroativamente até a nossa opção retardada 1. A importância da escolha consciente do observador na manifestação da realidade é muito bem demonstrada no experimento da escolha retardada, proposto pelo físico americano John Wheeler II. Esse achado nos leva à conclusão de que o fóton está entrelaçado consigo mesmo não apenas no espaço, mas também no tempo 11. Portanto, é notável que a consciência do fóton está entrelaçada com a consciência do observador, não fazendo diferença entre presente, passado e futuro. Você escolhe a realidade se comporta como você escolhe no agora. Do contrário, como o fóton saberia como você quer que ele se comporte depois que ele já tinha passado? O fóton também tem consciência, como tudo que existe no universo 1. Princípio da dualidade onda/partícula. Com fundamento no experimento da dupla fenda, o físico francês Louis Victor Broglie, Nobel de Física em 1929, estabeleceu, em 1924, pela primeira vez o princípio da dualidade onda/partícula, determinando que partículas atômicas comportam-se tanto como corpos materiais, como ondas. A montanha moveu. Em 2007, cientistas da Universidade de Viena deram mais um passo importante para a humanidade. Realizaram novamente o experimento da dupla fenda, mas, desta vez, com 100 moléculas unidas de aminoácidos. Ou seja, em nível microscópico, comparado com o elétron, se lançou um edifício gigantesco ou uma montanha através da dupla fenda. E o resultado é que estas 100 moléculas se comportaram como onda e como partícula. Esta experiência foi publicada pela revista Nature. O resultado foi gravado em vídeo ao vivo, que pode ser visualizado/observado no YouTube com a descrição Física Quântica ao Vivo, a experiência da dupla fenda. Ou http://www.nature.com/nanos/journal/v7/n5/fu/nano.2012.34.html. Quem tem olhos, veja. Universos paralelos. Segundo a interpretação dos universos paralelos do físico americano Hugh Everett, antes de uma medida ser realizada, um sistema quântico se encontra em uma mistura de estados, formada por uma superposição de possibilidades para o resultado da medida. Quando o observador realiza a medida, cada uma das possibilidades é concretizada, só que em universos diferentes. Segundo ele, o universo se desdobra em duas cópias idênticas, sendo a única diferença o estado de spin. Cada observador, no seu próprio universo, pensaria que é único, mas, na verdade, existiriam muitas de suas cópias. Portanto, o universo apresenta-se como um campo de infinitas possibilidades.
E cada ser tem a capacidade de fazer a escolha que quer experimentar. Quer saiba disso ou não, o simples fato de fazer uma escolha faz com que o universo se desdobre em cópias idênticas ao estado anterior, mas desta vez, manifestado na presença daquele que observa a realidade pré-escolhida. Ou seja, cada pessoa cria a realidade que quer vivenciar. Entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é sem dúvida uma das descobertas mais importantes para a nova ciência, que Albert Einstein, incredulamente, denominou como ação fantasmagórica à distância. O termo entrelaçamento foi proposto pelo expoente físico Erwin Schrödinger, que se referia às conexões entre partículas separadas que permaneciam mesmo à distância. Entrelaçamento quântico trata-se de um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos estejam espacialmente separados. 11. Um experimento que demonstra bem o entrelaçamento quântico é a experiência dos namorados. Trata-se de pegar o casal de namorados e separá-los em salas diferentes e isoladas, cada um deles com medidores de atividade cerebral. Quando se acende uma luz na frente de um dos casais, instantaneamente o cérebro do outro, que não recebe a luz local, responde ao estímulo, como se estivesse recebendo a luz. Ou seja, eles estão entrelaçados quanticamente. Existe uma correlação à distância sem comunicação no espaço-tempo. E está provado. A conclusão que tiramos a partir desse experimento é que o universo é formado pela dinâmica da interdimensionalidade. O princípio da localidade estabelecido pela física clássica determina que toda comunicação entre objetos deve, obrigatoriamente, acontecer por meio de sinais locais que têm um limite de velocidade. Einstein estabeleceu esse limite como a própria velocidade da luz, a imensa, mas finita, velocidade de 300 mil km por segundo. Assim, o princípio da localidade, uma limitação imposta pelo pensamento einsteiniano, exclui a comunicação instantânea à distância entre dois objetos. Entretanto, sabe-se experimentalmente que objetos quânticos, quando correlacionados de modo adequado, influenciam-se mutuamente de forma não local, sem troca de sinais pelo espaço e instantaneamente, sem que decorra um tempo finito. Essas conexões instantâneas e que ocorrem além do fluxo usual do tempo, nos levam a perceber a separação que vemos entre dois objetos isolados são ilusões criadas pelos limites de nossas percepções. Alguns físicos chegaram a especular que o entrelaçamento quântico se estenderia a todas as coisas que formam o universo, porque, pelo que sabemos, toda a energia e toda a matéria emergiram de um único Big Bang primordial. Desse modo, tudo que existe surgiu da expansão original em estado de entrelaçamento. Alguns especulam ainda mais além, que o próprio vácuo quântico pode estar repleto de partículas entrelaçadas. Essas propostas sugerem que, a despeito das aparências do nosso cotidiano, podemos estar vivendo dentro de uma realidade holística e profundamente interconectada. 11. O físico David Bohm sugeriu que podemos correlacionar dois elétrons, após chocarmos um contra o outro, que o ângulo do spin, polarização, ficariam contrários um ao outro. E que separando os dois, não importando a distância, ao mexermos em um dos elétrons, alterando a polarização de um deles, instantaneamente o outro elétron correlacionado corresponderia a essa ação. Essa proposta ficou comprovada no experimento que apresentaremos a seguir. O experimento de Alan Aspect-Coase. Este experimento foi realizado em 1982, pelo físico francês Alan Aspect-Coase, que comprovou a correlação interdimensional instantânea para um par de fótons. Um átomo de cálcio decai emitindo dois fótons correlacionados em fase. Um fóton viaja em uma direção e o outro na direção oposta. Os dois fótons têm um atributo bivalorado chamado de polarização. Cada um dos fótons é uma superposição de duas possíveis polarizações. Mas sempre que observamos um deles colapsando um estado definido de polarização para si, sempre encontramos o outro fóton em um estado de polarização idêntico quando observamos. De acordo com o físico Amit Goswami, uma consciência que pode produzir instantaneamente o colapso da função de onda de um fóton à distância, terá que ser em si não local ou transcendente, interdimensional. O ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1963, Eugene Wigner, defende a ideia de que, de algum modo, o conceito de consciência deveria ser incorporado à física. Dentro desta visão, nós não seríamos meros espectadores dos fenômenos naturais, mas participantes ativos em sua realização.
Em outras palavras, não haveria um mundo lá fora. Reafirmando nosso ponto de vista científico com relação à realidade última do universo, o cientista brasileiro Hélio Couto propõe a tese de que existe uma interação profunda entre consciência e matéria. E que tudo no universo está interligado, desde átomos, passando pelos seres vivos até as galáxias mais distantes. Isso porque tudo emerge do mesmo campo, o vácuo quântico, e através dele permanece conectado. Dessa forma, podemos influenciar eventos, situações ou pessoas, da mesma forma que podemos ser afetados por eles. O princípio da complementaridade, quando escolhemos com qual natureza da realidade queremos trabalhar, ou onda ou partícula, inevitavelmente não se poderá identificar a outra forma. Este fato define o princípio da complementariedade. O físico Niels Bohr afirmou que as naturezas de onda e partícula do elétron não são dualísticas, nem simplesmente polaridades opostas. São propriedades complementares, como os conceitos de Yin e Yang da filosofia chinesa. Os elétrons não são ondas nem partículas, são de natureza transcendente a ambas, uma mistura das duas ou ondículas, neologismo usado pelo físico Amit Goswami II. Os elétrons podem ser vistos como tendências. Eles são probabilidades transcendentes. Quando observamos o elétron, ele se comporta como partícula. Quando não estamos observando, ele se comporta como onda. O estado ondulatório da matéria. Em 1924, o físico francês Louis Victor Broglie, Nobel de Física em 1929, apresentou à Faculdade de Ciências de Paris uma teoria revolucionária, propondo a existência do que chamou de ondas da matéria. Quando pensamos em matéria, imaginamos coisas sólidas. Quando pensamos em prótons, nêutrons, elétrons, tem-se a tendência de imaginar objetos como bolinhas de ping-pong. No entanto, Broglie derrubou esse antigo paradigma, sistema de crenças, ao apresentar essa teoria. A teoria aponta que o comportamento da onda-partícula da radiação eletromagnética também se aplicava à matéria. Assim como fótons são ao mesmo tempo onda e partícula, as partículas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons, também deveriam ser ondas. Erwin Schrödinger, Nobel de Física em 1933, em 1925, apresentou uma equação geral que traça o comportamento de qualquer onda, chamada de função de onda. No entanto, foi Max Born, Nobel de Física em 1954, que relaciona, em 1926, a função de onda ao comportamento da partícula associada. Foi ele quem deu a interpretação probabilística à mecânica quântica quando afirmou que a função de onda mede a probabilidade de encontrar-se a partícula em um dado ponto do espaço e num instante no tempo 3, 1. A probabilidade é um conceito matemático. É o limite de uma sequência de eventos. A partícula deve estar localizada numa região onde as ondas tenham amplitude de valor apreciável 3. De acordo com a interpretação de Born, a natureza é simplesmente aleatória. Não há como sabermos, antes da medida, o resultado que virá, mesmo conhecendo todos os detalhes do problema. A partícula não é uma bolinha localizada no espaço, mas tem igual probabilidade de ser encontrada em qualquer lugar, está uniformemente espalhada por todo o espaço 2. Muito obrigado. Lembre-se de assistir à próxima aula. Instituto Augustron.